Fernando, eu identifiquei aqui um erro lá atrás em produtos que interferiu agora. Quando eu cadastro o produto, ele não pode cadastrar, ele não pode aceitar eu cadastrar, tá vendo? Duas vezes, ó. Esse código 05 é o código do cliente, independente da filial. Então, se eu cadastrei 5 filiais, esse código ele tem que ser o mesmo. E aí, quando eu for cadastrar o produto, ele tem que ser o mesmo produto para todas as filiais. E aqui hoje ele está acontecendo o quê? Eu estou tendo que cadastrar o mesmo produto, se são 5 filiais, eu tenho que cadastrar 5 vezes o produto. Cadastrar o 03 para Flash de Salto, cadastrar o 03 para Flash de Sorocaba. Tem uma outra que eu acabei de salvar, a Giroflex. Eu teria que cadastrar de novo esse item para Giroflex, então está errado. Eu não sei se foi uma falha ou se a gente já tinha passado, mas não pode ser dessa forma. Então, quando eu vou cadastrar o produto, eu tenho que selecionar apenas o item. Então, vamos simular aqui, é como se fosse cadastrar um produto novo. Então, aqui, ó, ele não pode estar vinculando o código e o nome. Tá vendo? Ele tem que ser separado. No nosso sistema hoje, ele já é separado. Vou lá, colocar aqui, ó, põe do ladinho aqui, ó, código, e aí aqui fica o nome do cliente. Porque junto do jeito que está aqui, ele está vinculado, o item fica vinculado a ele. Tá, eu não vou perder tempo agora, só vou te mostrar que se eu quisesse cadastrar um pedido, ó, acabei de cadastrar essa filial. Onde ele veio aqui, ó, ele era para ter entrado aqui, ó, no meio dos 5. Imagina que eu tivesse mais de 2.000 clientes cadastrados, essa filial ia estar com esse código 05 lá no final, não ia achar ele nunca. Tá? Então precisa mudar isso aqui também. Então, ó, quando eu vou cadastrar um pedido da Giroflex, ele não existe produto para ela, ele não busca. Agora, se eu colocar aqui, ó, Flash Sorocaba e vir aqui digitar o código, aí ele busca todos, ó, tá vendo? Então, esse mesmo produto com o código 0501, ele tem que servir para todas as filiais que o código tem o 05. Então, de alguma forma, eu tenho que desvincular isso aqui, ó, não pode estar junto. E isso aí está me gerando um problema lá na frente, tá? Então, eu não vou conseguir lançar um pedido por causa disso. Se tiver qualquer dúvida aqui em relação a isso aqui, me chama que eu explico. Explico melhor. E aqui em faturamento também, ó, eu tenho que gerar uma busca aqui, ó. Então precisaria estar da seguinte forma: a partir do momento que eu digitei 0005, ele tem que aparecer todos os clientes com o código 05. E não ficar assim, ó, 02, 04, vai estar os 2.000 clientes aqui, ó. Então, se eu digitei o código 0005, ele tem que aparecer todas as filiais. Olha, a Giroflex está no final. Eu sabendo que eu já lancei pedido somente para Sorocaba, eu não vou nem clicar na outra porque não vai existir, né? Não existe. Então, eu tenho que vir aqui e faturar o que existe. Ó, selecionar aqui o primeiro e o segundo. E eu vou pegar aqui esse exclusivo aqui, ó, do pedido 36, item 2. Então tá os 3 itens. Se eu quiser editar, ele aceita. Os valores estão corretos. Outra coisa, vamos vir aqui em produto, tem uns detalhes aqui, ó. Aqui tem vezes que eu tenho centenas de produtos lançados de um cliente. Então eu precisaria ter uma busca aqui para ajudar, que pelo menos eu conseguisse pesquisar pelo código. Então eu venho aqui e digito 00502, aí vai aparecer todos os itens do 002. E a menina, ela vai conseguir saber como. Aonde está o dimensional, eu não uso essa coluna. Então substitua para mim essa coluna pela OF. Porque em todos os pedidos tem OF, ó, e a OF ela é exclusiva pelo item. Então essa informação é muito importante aqui, ó. Aí eu vou ter o número do pedido e eu já vou ter a UF. Então ela não tem como ela errar o item. Isso vai facilitar para ela. Então trocar aqui, ó, por OF e aqui colocar uma busca
para que ela possa, de centenas, dar uma reduzida nos itens para poder selecionar. Desse lado aqui, ó, eu acharia muito interessante se tivesse uma opção selecionar todos, porque às vezes você vai faturar 5, 6 itens e vai ter que ficar clicando em um por um. Se puder selecionar todos de uma vez, também ajuda. Tá? Mas o que é mais importante é isso aqui, ó, dimensional, trocar por OF e colocar um campo de busca pelo código. Isso vai ajudar bastante ela lá, tá? Aqui, ó, eu já verifiquei os 3 itens, né? Selecionei lá, veio. Outra coisa, tudo que o vendedor teve necessidade de colocar no formulário de pedido, ele precisa vir automático em faturamento, para não ter que, aqui ela tem que digitar tudo de novo. Além de ter trabalho, ela está correndo o risco de erro. Então, por exemplo, se eu lancei um valor de entrada, lá no pedido 36 tem um valor de R$100 de entrada, ele já teria que ter vindo para cá. Forma de pagamento, condição de pagamento. Então, esses 3 itens, ele já teve a necessidade de buscar com o cliente como que ia ser feito para colocar no pedido. Então, já vem automático para ela. Tá vendo? A condição de pagamento, ó, se ele já colocou lá no pedido, tá vendo? 28 dias, já traz para ela aqui. Se ele colocou lá 15 dias, já vem automático aqui. O valor também, que já vem aqui, o valor de entrada. Aqui eu já tinha falado, né, sobre FOB. Então, tanto faz FOB ou CIF, que ele some o valor total, tá? Independente do valor. Essa questão do desconto tá ok. Eu já avaliei aqui. Vou colocar aqui um valor quebrado. Aí, ó, ficou redondinho. Esse lance de calcular é quando eu coloco 28, 45, 32, 28, 32, 45, aí ele vai fazer um cálculo com as tabelas. Mas aqui tem uma forma de pagamento, ó, também tem que vir automático. O que ele colocou lá já tem que vir para cá. É interessante isso daí. Que é o nome da nota. Então eu coloquei os itens, acho que aqui já está completo. Eu vou salvar isso daqui. Aqui, olha, está salvo o pedido de agora. Se eu querer ver o PDF antes de imprimir, não estava funcionando, mas agora já está. Eu já vi que tá legal aqui. Fechar ele. Se eu quiser editar, deixa eu só voltar aqui para explicar uma coisa. Qual é a finalidade do faturamento? Então, quando eu vou gerar um faturamento, o meu objetivo é dar baixa dos itens que estão em aberto. Então, os itens que eu escolhi aqui no faturamento, ele continua aberto aqui. Então, dentro do pedido lá, por exemplo, 36, ó, tinha 3 itens, 1, 2, 3. Eu escolhi a opção 02, tá vendo? Ele ainda está aguardando, ó. Ele não deu baixa. Eu preciso que ele mude o status, faturado, porque ele já estava em aberto e agora está faturado. Então, de alguma forma, tem que mudar esse status aqui. E outra coisa, quando mudar o status para faturado, ele não pode mais ser excluído. Ele tem que lacrar esse item. E eu não posso ter também nem a permissão de excluir o pedido. Ó. Pedido 36. Se eu faturei um item, eu não posso vir aqui clicar e ele aceitar. Por quê? Porque eu já tenho um item que foi faturado. Ah, meu cliente não vai mais querer os outros itens. Então, eu tenho que entrar dentro do pedido e vou excluir os 2 itens que estão em aberto, né? Mas a partir do momento que eu faturei, eu tenho que lacrar esse item lá. Ó, o item 02. Ó. Se eu faturei, ele tem que vir aqui e lacrar. Não pode deixar editar, não pode deixar revolver. Fica lacrado. Se esse item, o cliente não vai mais querer, vai me devolver, eu preciso da baixa desse pedido, então eu entro em faturamento, excluo o faturamento, venho aqui, excluo ele. Se eu excluir, os itens que estavam faturados lacrado, desabilita lá em pedido e aí o vendedor consegue excluir. Então o objetivo do faturamento é esse.
da baixa dos pedidos que estão em aberto. E se eu vier aqui em editar, vamos dizer que eu errei a quantidade, não era 100, né? Era 90. Então, automaticamente ele já mudou aqui a quantidade. Aqui também ele já mudou, porém aqui, ó, como ele existe um cálculo de... Ele exige calcular, ele não estava alterando. Eu acho que na parte de editar, é bom que se qualquer alteração que for feita no item, ele já altera em todos os lugares, tá? Então, de repente, sei lá, o cara aumentou a entrada, deu mais R$100 de entrada, então vai ser 200. Aqui já teria que já mudar automático, tá? Interessante, evita de ter erros. Aí terminou de editar, vem aqui e dá um salve. Quando eu venho aqui em vendas, o item ainda está aberto. Então, de alguma forma, tem que lacrar isso daí. Só recapitulando, fazer uma filtragem melhor aqui, ó, onde eu digite o código e só apareça o item, né? Não pode aparecer todos, tem que aparecer só o item. Aqui, colocar um filtro, trocar o dimensional por OF, colocar a opção aqui, selecionar todos. Isso vai facilitar, porque essa busca aqui é importante. Tudo que tiver impedido já trazer e incluir, já trazer aqui já pro faturamento, que vai auxiliar ela lá. Forma de pagamento, entrada, condição de pagamento. E aquela questão do produto lá que está sendo salvo errado.